É muito interessante a questão da fé, a existência de Deus e esse incômodo que nós temos diante de tantas realidades envolventes no nosso mundo que nós acessamos, mas não interpretamos e entendemos bem. E nós temos uma história, pelo menos registrada com uma certa precisão de 6.000 anos, incluindo a história antiga e mais os tempos modernos e nesse terceiro milênio que nós estamos nele, né? Porque existe uma realidade que o homem precisa tomar posse para que ele se encontre um pouco dentro da sua condição de ser pensante, para sossegar um pouco e tranquilizar mais o seu próprio entendimento. E uma das coisas impressionantes é a expectação da segunda vinda de Cristo. Sabemos que Cristo veio para inaugurar um reino e ele introduziu esse reino quando ele mesmo afirmou que este reino já veio e está entre nós. Nós somos ensinados que o Filho do Homem virá com seus anjos na glória do Pai, com poder, é o que a Bíblia fala nos evangelhos, e que ele seria visto, que ele estaria à destra de Deus e sua vinda seria sobre as nuvens, e segundo Apocalipse todo olho veria, todo olho contemplará esta realidade. E essa expectação é na combinação de uma felicidade em que nós que exercemos a fé em Cristo queremos tanto encontrar. Porque nós não vivemos uma ilusão aqui, vivemos na verdade uma expectativa, vivemos e nutrimos uma esperança na promessa de Deus. E quando você pega em toda a Bíblia, você vai ver desde o Velho Testamento ao Novo, você vê sempre essa combinação de mensagem configurando então a volta de Cristo. O próprio Jesus, quando estava subindo aos céus, no livro de Atos, no capítulo 1, os anjos falaram para Jesus: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Está lá em Atos 1:11. Então, assim como Jesus subiu, ele há de voltar. Dá um sentido de despertamento para a nossa fé e de alerta também, porque aquilo que nós temos de precioso deve ser preservado, que é a nossa confiança, a certeza de que Jesus voltará e que ele estará cumprindo suas promessas. A igreja vive essa expectativa. A igreja se reúne por causa desse Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Porque, na verdade, a igreja, quando toda reunião eclesial, toda comunidade reunida, ela está cultuando, adorando a Deus, mas está implícito, explícito no culto, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Não apenas se fazer presente naquele momento do culto, da adoração, mas como também toda a configuração, todo o cumprimento daquilo que será uma das glórias, será uma glória tremenda, né? Um cabode, a glória sobre glória de Deus, porque nós conhecendo aquilo que hoje nós conhecemos pela fé e por uma imaginação. Então Jesus marca a história da igreja e ele alimenta a igreja até os dias de hoje.
E nós não podemos perder essa expectativa. Muito pelo contrário, devemos viver intensamente esta realidade. Porque justamente uma enfermidade espiritual é que leva o homem a se distanciar das promessas da volta de Cristo. Uma igreja doente, ela perde de vista o retorno de Cristo. Uma igreja sadia, uma igreja viva, uma igreja que anuncia, que adora, que proclama a glória de Deus, é uma igreja que vive essa expectativa da volta de Cristo diariamente, todos os dias, a todo tempo. Então não há um atraso nessa volta. Não há não está demorando, muito pelo contrário. Quando nós começamos a pensar nessa realidade, a gente começa a nutrir, e nesse processo relacional com essas promessas da volta de Jesus, nós começamos então a encantar a nossa vida e nos encher de esperança, enfrentar as lutas advinda da própria realidade existencial em que a angústia, dor, desejo, falta são tribulações. E a Bíblia coloca que Jesus dizendo para seus discípulos de uma forma muito natural: eis que eu vou, mas voltarei para vós. Jesus falou: não temas, não se espantes, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Jesus falando nele. Ele deixa bem claro esta realidade da ida e da volta. E ele fala que deixaria com a igreja, conosco, o Espírito Santo da verdade, que nos faria lembrar de tudo que ele havia ensinado e que traria sempre em memória ao nosso coração, renovando essa esperança, essa certeza de que Jesus estaria voltando um dia. O Maranata ora vem, Senhor Jesus. Jesus lá em Apocalipse, quando ele está ali, as revelações são feitas a João, ali nós temos o sentido real do Maranata: eis que cedo venho. Jesus voltará. Sinais foram deixados para serem vistos. Agora, o olhar perspicaz, a sensibilidade quanto a estas coisas, não é algo aleatório. Então Jesus denota ao povo dizendo: rebelde, apóstatas, incrédulos, que entendem a face do tempo, mas desconhecem o cumprimento daquilo que eu com certeza estarei fazendo, que é voltando. Então Jesus: olhai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, tenha discernimento suficiente para que a vida cristã, ela não é religiosa, e sim uma vida relacional com Deus, o Pai. A expressão religiosa, sim, comunga com a comunidade e com a igreja local, mas a esperança, ela é única, exclusiva, pessoal, intransferível e conclusiva, na certeza de que eu cumprirei tudo aquilo. E você não pode ser rebelde, apóstata da fé, alienar-se a esperança mais preciosa da fé, da crença, que é a volta de Jesus. Essa geração má incrédula, embora esteja agora se alienando dessa realidade,
Mas ela vai chegar um momento que vai contemplar com os próprios olhos, porque Apocalipse fala: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e as nações se lamentarão. As nações se lamentarão. Por quê? Porque ignoraram a promessa. Aí então verão que realmente tudo que foi anunciado pelos profetas, tudo que foi registrado no Velho Testamento, tudo que foi trazido por Jesus e posteriormente escrito pelos seus discípulos e por aqueles que conservaram esta mensagem chegando até nós nesse segundo milênio, 2024. Jesus falou que aconteceria coisas assim tremendas, marcando toda a história do homem. Turbulência geográfica, tumultos sociais, relações conflitivas, guerras, fome, mesmo tendo abundância de comida. O que pensar sobre tudo isso? Quantas parábolas Jesus contou, mostrando claramente que ele estaria voltando? Muitas parábolas. Das 10 virgens, do joio e do trigo, quando ele conta a parábola do rico Lázaro, ele deixa bem claro ali 2 destinos final para o homem. Quando ele fala também do filho pródigo, também traz a ideia para nós clara de que havia um homem perdido que foi salvo e que Jesus veio justamente salvar aqueles que estavam perdidos e que há festa no céu, ou seja, há uma glória prometida ao homem, a morada do Deus Altíssimo. No Salmo 46, versículo 4, diz que existe um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e nunca será abalada, porque Deus mesmo está no meio dela. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maravilha de fé que podemos ter. A certeza de que o Jesus que cremos, ele há de voltar e buscar a sua noiva, a igreja, cumprindo todas as promessas reveladas na palavra.